Fala traders, beleza? Sextou por aí? Sexta-feira, final do pregão aqui, certo? E vou trazer mais um videozinho, um complemento aí, falando sobre acumulações micro, tá bom? Complementando o vídeo anterior. E uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar no outro vídeo, não estou lembrando, é que eu comentei no outro vídeo, primeira coisinha, tá? Já vem aqui. Que o mercado ali faz um rally, ele acumula, acumula, dá outro rally, acumula, acumula, faz outro rally, acumula, acumula e faz outro rally. E ele vai assim, o mercado praticamente anda nesse movimento, quase um padrão para o mercado, né? Eu mencionei isso, mas eu esqueci de dar uma informação a mais. No caso, com isso aqui você já poderia chegar nessa conclusão, né? Mas eu sei que tem pessoas que às vezes não pensam ainda fora da caixa. O que isso é interessante também? Que quando um mercado ele faz um movimento muito forte, um rally muito forte de preço, a tendência é que esse preço comece a acumular, lateralizar, certo? Lógico que isso não é uma regra, tá bom? O mercado é variável, mas isso, então nós trabalhamos com probabilidade. Isso aí é uma probabilidade. Ele tem a tendência de lateralizar, de acumular. Aí essa acumulação pode ser uma bandeira, pode ser um retângulo, né, normal. Então pode ser um triângulo e por aí vai, tá bom? Porém, essa informação é interessante você ter ela, conter ela, você entender isso para você aplicar no contexto, para quem gosta de trabalhar com preços, tá? O pessoal do treinamento tem visto bastante isso. No, e aí, no decorrer, eles vão entendendo a importância de entender isso, que isso aí não é aplicado diretamente no gráfico, numa entrada, numa operação. Essa informação é aplicada indiretamente. Ela serve para contexto gráfico, tá bom? Se você pegar esse dia aqui mesmo, você vai perceber isso. Olha só, nós tivemos uma acumulação aqui, o mercado não acumulou, o mercado não lateralizou. E depois dessa acumulação, o que nós tivemos? Olha aqui, nós tivemos essa pancada aqui, ó, e depois outra pancada seguida. E depois, o que o mercado fez? Não, o mercado continuou subindo bem devagar, indo e voltando. Ele lateralizou de novo, ó. Olha que interessante. Beleza? Depois dessa pancada aqui também que te traz hoje, o que o mercado fez? Ele lateralizou. Uma lateralização. Certo? Então, isso é uma informação muito útil para o trader. Todo trader deve saber isso, de acumulação. Tá? E eu acho que eu esqueci de falar isso no outro vídeo, essa informaçãozinha. Tá bom? E aqui eu vou falar sobre a, a lateralização micro, tá bom? Lateralização micro. E foi, por exemplo, tem um exemplo aqui, ó. Vou pegar esse lugar aqui mesmo. Eu operei com gráfico assim hoje, assim, em linha praticamente, tá? E aqui, por exemplo, o que é essa acumulação micro? É quando o mercado ele acumula dentro de um candle só, muitas das vezes. E as pessoas confundem isso. Por exemplo, a pessoa vê esse candle vermelho aqui, ela vê outros candles vermelhos aqui, vê esse candle vermelho aqui para baixo e ela pensa: opa, o mercado está descendo, eu vou vender. E o mercado sobe tudo de novo. E na realidade, o que a pessoa tem que entender, ela tem que visualizar? Que aqui o mercado está lateral, ele pode estar numa possível lateralização. Como assim? Olha só, muito simples de entender. Esse candle verde, ele é, ele tem o que aqui? Ele tem uma máxima, mínima, abertura e fechamento, correto? Então, vamos desenhar ele aqui, ó. Candle verde. Vamos botar uma sombra maior nele aqui. E aí o que nós temos aqui nele? Nós temos a máxima, essa letra é pequena, hein? Máxima, temos a mínima, mínima. Aqui nós temos a abertura e aqui nós temos o fechamento.
beleza? É só fechamento. Então, olha só, qual que é o conceito aí de máximas e mínimas, né? Se nós estudamos tanto, máximas e mínimas, suporte e resistência. Máxima é uma resistência, mínima é um suporte, beleza? Já estudamos aí, tem os vídeos aí. Todo mundo deve saber disso já. Então, dentro do candle aqui, eu tenho uma máxima e eu tenho uma mínima. Enquanto o mercado ele fecha um candle aqui dentro, que nem ele fechou ali um vermelho, né? Que aqui seria como se fosse o padrão, que também vocês já devem conhecer. Vou apagar isso aqui. O padrão que vocês já devem conhecer aí, que tem nos vídeos de padrões, de candles, então side candle, ou Harami para uns. Esse padrão aqui, ele tem a sua abertura e fechamento dentro do candle anterior. É o famoso inside aí, o Harami. E ele, na realidade, ele está demonstrando uma lateralização. O mercado está lateral. Por quê? Não há rompimento nem de máxima e nem de mínima. Ah, mas ele tem o pavio aqui, Oni. Se ele tiver o pavio aqui. Aí é uma coisa a se considerar. Eu, particularmente, só considero quando ele fecha acima. Isso aí, para mim, eu considero um teste. Ou você pode considerar falso rompimento, tem gente que fala que é um falso rompimento. Isso aí para mim é um teste. Ele testou. Por quê? É um mercado que nós estamos operando no tempo de 5 minutos. Então, nós temos que entender que esse mercado ele tem ruídos. Então, ele não vai ser perfeitinho. Ele não vai bater ali na máxima, vai voltar tudinho bonitinho. Olha, ele estourou o mercado ali, hein? O mercado estourou no final do dia. Parece, né? Olhando aqui, do nada que subiu pra caramba. Ele não vai bater aqui direitinho na linha amarela aqui na máxima e vai voltar tudo bonitinho. Não adianta. O mercado ele não é perfeito. Não adianta você querer ser perfeccionista. Senão não vai dar certo. Tá bom? Tem que ser variável. Tem padrões que são variáveis e tudo mais. A movimentação às vezes é variável. A movimentação mesmo da teoria de Dow é variável. Não é bonitinho sempre e tudo mais. Vamos lá. Então aqui mesmo esse pavio ali, essa sombra, ainda é considerado que ele fechou dentro. O importante é o fechamento do candle. Como ele fechou dentro, ele não rompeu nem máxima nem mínima. E aí o preço continua aqui descendo. Vamos fazer outros candles aqui, né? O mercado continua aqui descendo, descendo. E aí o que você percebe? Vou fazer um candlezinho aqui. Aí quando o mercado chega aqui embaixo, exatamente aqui, Otis, eu lembro de você, Otis. O Marcos aí. Quando o mercado chega aqui embaixo, o sujeito vende. E ele pensa assim, o iniciante, né? Ele pensa assim, opa, ele vai descer. E aí o mercado sobe. Poderia muito bem descer, realmente. Poderia realmente descer. Beleza. Dependendo do contexto e tudo mais. Só que o mercado sobe e ele não entende por quê. Então eu dou aqui para você entender o porquê. O que acontece? Ele não rompeu a mínima ainda. Tá bom? Por mais que ele fez 3 candles de baixa, 3 velas vermelhas, né? Ele não rompeu nenhuma mínima de preço. Ele não rompeu nem a própria mínima do candle anterior, do candle verde. Então não tem nenhum rompimento micro, nada, nada, nada. O mercado simplesmente ele está lateral. Então ele pode bater aqui e ele pode muito bem depois, como aconteceu, ele pode vir aqui, ó, pode muito bem vir aqui, ó, e voltar. Ele pode vir muito bem aqui e voltar. Vai fazer isso aqui, pode fazer isso aqui, tá bom? E ficar aqui dentro, como ele fez aqui.
Vejam só, o dia de hoje mesmo teve. Tem todo dia praticamente isso aqui. Você vai ver todos os dias. Então, não seja mais enganado. Olha só. Olha como que o mercado ele ficou dentro da máxima e mínima desse candle aqui. Olha aqui, ó, a máxima dele. Olha aqui a mínima de preço. Olha como que ele ficou aqui dentro, tá bom? Para quem quer fazer scalping, é um ponto interessante, correto? Para quem gosta de fazer scalping, dá até para fazer scalping. Você pode utilizar isso de outras formas também, tá bom? E não é só para fazer trade. As pessoas acham que toda informação ela é necessária para fazer trade em si. Na realidade, não. Tem informações que elas servem para contexto gráfico. Vocês não querem aprender price action? Então, tem informação que não é para operar diretamente. Tem informação que é para contexto. Para você conseguir contextualizar o mercado. E tem informações que servem não para você operar, para você fazer entrada, mas sim para você evitar de fazer entrada e tomar stop. Ficar tomando stop à toa, tá bom? E essa aqui pode ser uma delas também, tá? Para o cara que vendia aqui embaixo. Ele começar a entender isso aqui, ó. Tá? Que o mercado chegou aqui na mínima, tá bom? Aí você vai perceber como ele rompeu aqui, testou e foi embora, tá? Que seria o last kiss, né? Então, isso aqui seria a acumulação micro. O mercado acumulou, acumulou, e ele acumulou somente dentro de um candle, num range de um candle anterior. Isso acontece muito e as pessoas não entendem isso, não conseguem visualizar isso. Então, é uma acumulaçãozinha menorzinha que acontece e vai acontecer o tempo todo. O mercado vai dar essa lateralizada dentro de um range de um candle, do candle anterior. Ele vai ficar lateralizando. E a pessoa acha que tem tendência, a pessoa fica procurando tendência. Às vezes o cara está no 1 minuto operando achando que tem tendência, que está descendo, mas na verdade ainda não tem tendência, o mercado lateralizou. Beleza? E aí tem padrões formados com esses candles aí e tudo mais. Tanto também que tem gente que faz algumas estratégias, alguns setups, né? Utilizando aí o Harami, que é para onde, quando faz Harami, para onde que ele romper, aí você vai com ele, que no caso é simples. O mercado, quando fez o Harami, ele acumulou, e quando ele rompe, é porque é o rompimento. Então o cara está operando o quê? Um rompimento dos candles depois de uma acumulação. Tem setup disso aí na internet. Então, resumindo, o conceito é isso. Ele vê uma lateralização no range, e quando rompe esse range, ele entra acreditando que esse mercado vai continuar rompendo, vai continuar subindo ou descendo, vai continuar aquele movimento, vendo como um rompimento. Tem gente que opera o padrão Harami assim. E esse é o conceito por trás para eles operarem o padrão Harami dessa forma. Tá bom? Tem até um padrão, tem alguns padrões aí, um padrão de continuidade, que é mais ou menos com esses candles aí. Eu postei no Instagram ontem. Tá? Então, se você não segue lá no Instagram, me siga lá que eu sempre posto algumas coisas também que está relacionada aqui com, com os vídeos do YouTube, algumas dicas a mais. Tem um canal de materiais também para você estudar aí, gratuito. O link está na descrição do vídeo, tá? E essa dicasinha aí, bacana, tá bom? Bacana aí para vocês. Eu operei com pouca linha mesmo. Não foi um dia muito bom. Hoje foi bom. Hoje foi bom pra caramba, na realidade. Em relação a operações, né? Mas foi um dia bem cansativo, né? Por quê? Essa bagunça toda que vocês estão vendo aqui, né? O mercado praticamente não fez nada na parte, muita pouca coisa na parte da manhã. Se eu não me engano, eu fiz uma venda aqui, aí ele desceu, poderia ter saído aqui, né, com uns 300 pontos, mas eu tentei buscar aqui uns 500, 600 pontos, ele voltou, tirava uns 500 pontos. Aí ele voltou, estou no 0 a 0, estou com 5 pontos, só pagou os custos. Depois
ele foi aqui para cima aqui, eu meio que deixei de comprar aqui, não consegui comprar. Aí quando ele chegou aqui, por mais que eu estava contra a tendência, eu ainda fiz uma venda aqui. Fiz uma venda aqui, ó. E deixei o stop aqui, levei um stop de 150, 160 pontos. Aí depois ele lateralizou, já não fiz nada aqui. E aí eu só fui operar aqui depois. Aqui nessa região aqui eu entrei, eu falei com o pessoal do acompanhamento, a gente viu alguns dias já assim, né? Com essa lateralização, de entrar aqui e tudo mais, para pegar o movimento e tudo mais. A gente já viu lá, né? E eu fiz isso aí, exatamente isso. E aí quando ele andou mais aqui, que ele fez esse movimento, eu entrei mais aqui, entrei com mais contratos aqui, só que eu já realizei uma parcial aqui em cima. O restante eu tentei levar até aqui, né? Tentei levar o restante dos contratos até aqui em cima. Mas, mas só que ele me tirou. Como eu fiz a parcial aqui, ele já estava perto aqui do ponto. Eu vim protegendo, deixei o trailing stop aqui. Ele acabou me pegando aqui, ó. Acabou me tirando com o restante dos contratos. É um dia bem para quem tem bem paciência, né? Muito tem paciência para operar esse dia aqui. É aquele conceito de menos é mais. Que uma operação só ou duas operações vai definir seu dia. Uma operação, duas operações vai definir seu dia. Você não precisa fazer um monte de operações. Só precisa da boa operação. Aí depois o mercado ficou bom, né? Olha lá, dando outro movimento legal. Após uma acumulaçãozinha aqui. Só que aí é final do dia já. Aí final do dia não é legal, né? Você tentar pegar. Depois aqui fizemos mais uma entrada. E depois que eu saí tudo que ele me tirou, fiz mais uma entrada aqui. Deixa eu ver onde que foi. Eu acho que foi aqui, ó. Fiz mais uma entrada aqui e conseguimos pegar até onde que era o meu alvo. Na verdade, eu fiz uma parcial aqui e saí daqui. Saí mais ou menos aqui. Aí saí e fiz mais uma entrada. Eu fiz. Fiz mais uma entrada. Foram três games. Foi. Foi aqui. Eu acho que foi aqui, ó. Não. É. Foi aqui que eu fiz mais uma entrada. Ele esticou aqui. Fiz uma parcial logo aqui de 150 pontos, mais ou menos. Não sei onde que foi. Eu vi pela pontuação. Busquei outro alvo de 300 pontos. Alguma coisa assim. É, eu lembro da pontuação. Agora, onde que foi aqui, eu não lembro. Se foi aqui, 150, que foi 300. E pronto, saí, realizei e acabou. Então, assim, mas só que no início do dia eu comecei a operar aqui, ó. Era 10 e pouca, quase 11 horas. E não teve operação boa. Eu quase entrei aqui, ó. Eu quase entrei aqui, só que eu tava vendo que tava muito caro o stop e tudo mais, entrar assim. Aí não deu para entrar. Aí aqui eu fiquei esperando até mesmo talvez uma compra, mas estava vendo que não tava fluindo e tudo mais o mercado. Então também não fiz nenhuma compra. Aí fiquei esperando, tive que esperar aí só na parte da tarde que o mercado foi dar a operação. Então, uma coisa que a gente tira disso aqui, que o mercado ele é mais aguardar do que clicar. Eu sei que para quem está começando parece algo muito difícil, algo muito difícil mesmo de entender, porque é romantizado o mercado, que você vai chegar lá a hora que você vai sentar a hora que você quer e você vai abrir o computador em 5 minutos, 10 minutos, você vai já clicar e já vai bater a meta. E não é assim, não é assim. Isso é o que o pessoal romantiza aí, tá bom? Porém, infelizmente não é assim, tá? Você tem que aprender a aguardar mais do que clicar. É isso que vai ser o fundamental. Às vezes tem trader que nem clica todo dia. Tem dia que o cara nem clica.
praticamente, tá? Tem gente que faz uma, duas operações no dia e pronto. Mas talvez essa única operação que ele faz também é um salário de um trabalhador. Mas é algo que que a gente, né, vai fazendo com o tempo de experiência. Você começa devagar, você começa com pouco. Não está envolvido diretamente com o valor financeiro, tá bom? Como que eu quero dizer? As pessoas olham muito o valor financeiro, mas não começou pelo financeiro. Começa pelos hábitos. Começa pela definição de um trade. Você definir as suas estratégias, você definir como você opera, você definir tipos de entrada para você, você definir qual que é o melhor mercado para você, qual que é o pior. Começa pelo planejamento o trade, tá? E depois vem o financeiro. Depois, quando você já tem uma consistência com pouco, aí você aumenta, aí você começa com muito. Beleza? E não é pelo financeiro que se inicia, olhando o financeiro. O financeiro vai ser o reflexo dos seus esforços, tá? Dos seus estudos, tá bom? E em relação aos vídeos, eu não tenho postado tanto vídeo, o pessoal até comentou e comentar comigo sobre Day 3 na prática, se eu estava operando, porque eu não estava postando. E eu estou operando sim, eu não tenho gravado muito porque dá trabalho, eu estou com um pouco de preguiça. Eu faço quando eu tô inspirado, podemos dizer assim. E talvez seja o frio mesmo que chegou agora com tudo e pode me deixando um pouco preguiça. Mas eu tenho operado sim, pessoal. Tenho operado bem pouco. Essa semana também foi muito ruim para mim, em relação a horário. Teve dia que eu acordei muito tarde, teve dia que eu peguei, que o mercado tava bem lateral, bem chatinho, tipo assim, ó, vou operar aqui à tarde. Aí o mercado tá bem assim, então tem um mercado que é muito ruinzinho, tudo mais, faz parte, tem semanas que são muito boas, 100%, tem semanas que é 80%, tem semana que é 60%. Essa semana mesmo eu operei, vou até mostrar aqui ó, as operações de hoje que eu falei, né? Uma 0 a 0, o LOS e os três games. A gente pegou aí, foi bem bacana. E aqui vou pegar, puxar a semana, né? Puxar a semana logo. Olha aí, a semana foi bem bacana. Primeira semana do mês, então vai com cautela, vai adaptando a mão, vai. Como o mercado também está com um stop um pouquinho mais alto do que o normal ainda, a volatilidade não abaixou tudo. E início de semana, de mês, primeira semana você vai adaptando a mão, vai ajustando a mão. Segunda-feira ali eu tive um loss, ó, pequeno loss, nem chegou a bater o loss diário. Parei antes, não estava legal o dia, não estava bacana, não estava com paciência para operar. Aí depois tivemos um bom gain lá, operação muito boa, com a mão bem cheia. E depois eu reduzi um pouco a mão, foi adaptando. Nem tanto também, não reduzi tanto assim. Teve uma operação mesmo que ali só pegou uma parte dos meus contratos, né, que às vezes eu divido os contratos, a entrada, o pessoal do acompanhamento aí do treinamento sabe, que às vezes eu pego e boto duas entradas, que aí acaba pegando a primeira e não pega a segunda. Aí eu pego o movimento só com uma mão. Então acaba ficando assim, né, as barras também desproporcional. E a gente vai ajustando conforme os três, conforme o dia, a semana, a gente tenta buscar uma operação ali que seja, como que eu posso dizer, seja melhor, a gente aumenta a mão, reduz a mão e por aí vai, tá bom? Esse aí, o controle, você fazer as operações, já fechou, né? Fazer as operações conforme realmente tem um significado para você, não ficar clicando o tempo todo. Em relação aí também às acumulações, a dicasinha rápida, clicar menos é mais. Tem um vídeo aí de Mindset falando sobre isso.
tá? Que eu conto um pouco sobre isso, que eu acho que é a grande virada de chave é quando você entende que menos é mais. Clicar menos e ter um gerenciamento, né? Você ter um plano, podemos dizer assim. Você seguir um plano. Geralmente, a maioria, na verdade, das pessoas que vêm me procurar, vêm falar comigo, muitas das vezes eu tenho percebido, né, esse padrão. As pessoas reclamam assim, poxa, eu não consigo segurar operação. Eu só faço operação de 60 pontos, 50 pontos e pronto, no máximo. No máximo 60 pontos. Não consigo segurar a operação. Às vezes, o que acontece, uma dica que eu dou para essas pessoas, elas começarem a fazer um plano para seguir. Elas começarem a treinar, estudar, observar o gráfico e definir um plano para elas. Define melhor os pontos de entrada para você fazer suas entradas. Esperar o mercado chegar nesse ponto. Primeira coisa. Depois, quando você fizer a entrada, você segue o protocolo. É o que nós chamaríamos de trading system. Né? Você tem um trading system. Você entrar na operação, colocar seu stop dentro do gerenciamento, colocar o seu alvo e levar o seu trade até o alvo, tá bom? Porém, você já tem que ter tudo planejado. Eu vou fazer uma parcial? Não. Ou eu vou fazer a parcial? Né? Eu vou fazer trade stop? Eu não vou fazer trade stop? Ah, andou 100 pontos, eu vou proteger a operação? Ou andou 150 pontos, eu protejo a operação? Eu vou fazer o trade stop a partir de que momento? Certo? Então são coisinhas que parecem bobas, mas que fazem toda a diferença para você carregar um trade. Se você entra simplesmente sem nenhum planejamento no trade, qualquer coisa serve para você. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa tá bom. Então, eu acho que a primeira coisa é o planejamento. Tanto antes de entrar na operação, você já planejar quanto que é possível você perder naquela operação, qual que é seu prejuízo. Então isso eu acredito que faça a diferença, tá bom? Eu fiquei feliz até hoje, o Luiz, ele, lá do treinamento, ele falou sobre, ele mostrou aqui uma imagem, né? Mandou aqui uma imagem aqui, que ele pegou tomou os stopzinhos aqui, depois pegou as operações aqui, pegou esse movimento aqui de alta aqui, ele começou a surfar esse movimento. Ele era um cara que falava isso, que ele não conseguia pegar operações mais longas. E ele já começou a conseguir alongar. Porém, começou o treinamento essa semana, né? As aulas ao vivo mesmo, começou tem 5 dias. Só tem 5 dias que iniciou. Na verdade, não, tem 4 dias. 4 dias, hoje é o quinto. Mas ele não teve aula. Então foram 4 dias aí, fora o nivelamento. E ele já está conseguindo mudar um pouquinho essa visão, ele já está conseguindo alongar mais. Eu acredito que pode estar fazendo diferença é ele também entender tecnicamente, ter um entendimento, porém ele também está observando que eu faça um planejamento nas operações antes de entrar. De certo ponto eu planejo, já tenho os pontos definidos e sigo um plano, eu vou gerenciando. Então tudo isso vai fazer diferença. Se você planeja que quando andar 200 pontos você vai proteger a operação, você vai executar isso. Você vai fazer isso. E por aí vai. E no final das contas, a longo prazo, você terá um resultado bacana. Tá bom? Bem ali, minha taxa de acerto ficou. Essa semana foi ruim, né? Minha taxa de acerto ficou 58%. Porém, como eu trabalho com risco retorno de 2, 3 para 1, geralmente parte de 2 a 3 para 1, uma vez ou outra que passa disso, esse risco retorno, que eu ainda fecho ali positivo, né? Fecha a semana bem positivo, bem positivo, por conta do risco retorno, que está atrelado ali a taxa de acerto, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça o like, de se inscrever no canal. E vai ter, essa semana ainda trago uns padrões aí para vocês, trago um vídeo resposta aí ao Michael e tudo mais, tá bom? Valeu!